Continuando o nosso bate-papo, no último vídeo vimos como é que a gente fazia a classificação das funções. Ah, deve estar uma perguntinha na sua cabeça. Vasco, e esse exemplo aqui? Olha só. E se fosse essa função A, B, C, o A veio para o 1, o B veio para o 1, o C veio para o 2 e tinha o 3 sobrando aqui. Poxa vida, Vasco, como é que eu vou me safar de uma situação dessa? Fácil, cara. Ela não é injetora, você concorda comigo? Que tem imagem usada mais de uma vez. E ela também não é uma função sobrejetora. E o que é que eu vou dizer? Amigo, ela não é injetora e ela não é sobrejetora. Vamos manter mais a sanidade, né? A gente precisa conversar mais fácil sobre as coisas. E aí eu queria te convidar para fazer uma pequena reflexão sobre uma questão que veio numa das últimas provas do Enem. E ela dizia o seguinte: não vou nem perder tempo lendo, ela tem tudo que é livro, que é apostila, tá? Ela caiu no Enem e ele dizia que numa sala de aula existiam 13 meninas, menina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, vamos dar uma ajustada aqui, 12, 13. E nessa mesma sala existiam 12 homens apenas. 4, 5, vamos lá, continua comigo. 7, 8, 9, 10, 11, 12. E foi decidido de comum acordo que eles iriam fazer pares, homens, mulheres, para dançar a quadrilha. Então, uma mulher com um homem, não necessariamente a M1 com a M2, eu estou fazendo isso só para ficar fácil de visualizar. Ok? E é o contrário, tinham 12 mulheres e 13 homens, era essa a condição aqui. Vamos ajeitar aqui, homem 13. E meus amigos, olha só, qual não foi a surpresa de algumas pessoas que têm esse discurso? No Enem só cai regra de 3, no Enem só cai razão e proporção. Você vai quebrar a sua cara. A prova do Enem, ela tem uma distribuição muito eclética. A prova do Enem, ela não é muito, é de aprofundamentos, irmão. Perca menos tempo com aprofundamento, com muitos teoremas. Cara, um ensaio para a vida. Nós precisamos usar isso aqui para fazer classificações, para utilizações corretas. Nesse caso aqui, o Vasco também estranhou um pouco, porque o Enem não é de cobrar nome de nada. Mas vamos ver como cabe? Ele perguntou, na prova do Enem, que classificação essa função teria? Amigo, sobrejetora ela não é. Tem um elemento do contradomínio que não foi utilizado, mas ela seria uma função injetora. Concorda comigo? Ela seria uma função injetora, porque cada elemento da imagem só foi utilizado uma vez. Qual não foi a nossa surpresa? Qual era a resposta da questão? Essa função é apenas sobrejetora. Então, cara, saber a teoria é fundamental. Porém, eu queria aproveitar essa lousa e eu queria dar uma conversadazinha contigo sobre um pequeno babadozinho que às vezes assusta alguns alunos. Olha só, eu vou apagar aqui essas classificações, tá? A gente já sabe. Vou colocar aqui em cima essas classificações. Essa função aqui é uma função sobrejetora, porque o contradomínio é igual à imagem. Eu estou contigo e não abro nem para o trem. Sobrejetora. Essa função é uma função somente injetora. E essa função é uma função bijetora, tudo bem? Amigos, vocês já imaginaram o que é função inversa? A gente escuta tanto falar nisso, a função inversa, a função inversa. E que tal a gente falar numa linguagem que você entenda? Olha só, se a gente inverter os papéis dos elementos, olha que barato. Se a gente inverter os papéis
dos elementos, nós estamos invertendo, né? Quem era domínio passa a ser contradomínio, quem era domínio passa a ser contradomínio. E o que é que aconteceria, amigos, se aqui o 1 e o 2 passassem para cá, o A, B e o C, e as mesmas relações, ó. O 1 vai para o A e para o B, e o 2 vai para o C. Isso deixaria de ser uma função. Ou seja, nós podemos dizer que funções só sobrejetoras não admitem inversa, porque ao fazermos a inversão, ela deixa de ser função. Quando eu escrevo aqui essa função 1, 2, 3, 4 como meu novo domínio, A, B e C como meu novo contradomínio, onde o 1 vai para o A, o 2 vai para o B e o 3 vai para o C. Poxa, que fezes! Ó, sobrou um elemento do domínio, ela não seria mais função. Então, meus amigos, funções que possuem apenas a classificação de injetora, elas, quando são invertidas, deixam de ser uma função. Então, em outras palavras, não existe inversa para a função só sobrejetora, não existe inversa para a função só injetora. E aí, meu queridão, isso aqui é uma função bijetora. O que é que acontece quando a gente faz essa inversão? Vasco, estou sentindo alguma coisa estranha no ar. É cheiro de compreensão, cara. Olha só. Quando você inverteu, ela continuou sendo função. No meu tempo de escola, eu ouvia muito falar isso. Olha, função somente. Só possui inversa função bijetora. Mas cadê o porquê? Está aqui o porquê. Apenas funções bijetoras, quando a gente inverte os papéis, elas continuam com as mesmas características de uma função. Todos os elementos do domínio sendo utilizados e somente uma vez. Você lembra que eu disse que para a gente ver se uma função é sobrejetora, injetora, ou melhor dizendo, para a gente ver se um gráfico é de uma função, eu tinha que verificar o x, porque a condição de existência era no domínio. Para a classificação é aqui dos y. E aí tem gente que bota como se fosse uma regra que vem do além. Trace retas horizontais. Mas por que retas horizontais dentro do gráfico? Não é para verificar o y não está no eixo aqui, ó. Então, para verificar se um gráfico é de uma função sobrejetora, trace retas horizontais dentro do contradomínio e veja se essas retas tocam o gráfico em uma ou mais vezes. Só não pode ficar nenhuma parte do gráfico sem tocar. Tá joia? Quando uma função é injetora, essas retas que você vai traçar, elas só podem tocar uma vez ou não tocar. Beleza pura? Uma vez ou não tocar. E uma função bijetora, quando essas retas tocariam uma única vez. Poxa, Vasco, eu não estou entendendo. Para isso é que a gente está aqui, cara. Olha só. Imagina se eu representasse para ti uma função do segundo grau, y igual a x2, f de x igual a x ao quadrado. Mas eu quero definir essa função dos R+, ou seja, vai pegar os zeros positivos como domínio, e eu quero definir essa função nos reais. Olha, quem é o contradomínio dessa função, pessoal? Todos os números reais. Ou seja, se eu começasse a passar retas horizontais aqui, essas retas não tocam o gráfico nenhuma vez, uma vez, uma vez, uma vez, uma vez. Opa! Quando as retas de verificação dizem que os y são utilizados uma vez ou não utilizados, uma ou não utilizados, ela é uma função injetora. E aí, a gente poderia pegar aqui, ó, o gráfico da função f de x igual a x ao quadrado, onde eu colocasse para ti que ela é definida dos reais nos R+. Amigos, está aqui a nossa função y igual a x2 e dos R+, começa a partir do zero. Essa reta horizontal toca uma vez, porque tangencia, duas vezes,
2 vezes. Vasco, por que é que você não passou retas aqui embaixo? Porque o contradomínio dela começa do R+, ó. É só daqui para cima. Então, meus amigos, essas retinhas de verificação, elas tocam uma ou mais vezes. Essa aqui já seria uma função sobrejetora. Poxa, Vasco, eu estou curioso para saber como seria se ela fosse uma função bijetora. Olha só, f de x igual a x2, e essa função sendo definida do R+ no R+. É a mesma função todo o tempo, você está vendo? Ele está mudando apenas o intervalo da definição. E olha só como Deus é bom. Apenas aqui, ó. O gráfico só pega essa metade, porque o domínio é só do 0 para frente. Uma vez, uma vez, uma vez. Mas você não traçou retas aqui embaixo. Não começa do R+, do 0 para cima. Então, todas só tocam uma vez. E isso seria uma função bijetora. Mas, no nosso papo, não foi para mostrar que isso aqui é uma sequência? Para o nosso vídeo não ficar tão comprido, a gente vai conversar um pouquinho sobre função inversa na sequência. E eu te espero já já. Espero que esteja ficando claro. Isso aqui para um aluno de primeiro ano do ensino médio é só a baba, como a gente chama, porque ele passa a saber tudo sobre a teoria inerente a esse assunto. Te espero no próximo vídeo.